BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Philip Kotler, considerado um dos principais teóricos do marketing moderno, afirma que programas de clientes são uma das ferramentas mais eficazes para fidelização e retenção, e destaca que esses programas ajudam a personalizar a experiência e a construir uma relação mais próxima com o cliente, com base em dados e interações personalizadas e essenciais no cenário atual. Esse é o tema de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Everton Silva, que atua em comunicação corporativa e marketing, assessorando empresas locais e multinacionais há mais de 15 anos e atualmente é coordenador de desenvolvimento de negócios no Verano. Everton, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Fala, Gabriel, como é que tá? Tudo bem? Muito prazer. Obrigado pelo convite. Será um prazer aqui bater esse papo aí com você e dividir um pouco aí das visões de mercado e um pouco de experiência, um bate-papo leve com você e com todo mundo. Imagina, Everton. E eu queria deixar um agradecimento aqui, porque eu cheguei a conhecer a área de desenvolvimento de negócio por causa de você. Uma vez a gente tomou um cafezinho junto, você me falou do seu trabalho e tudo, e aquilo me fez brilhar o olho, e aquilo me fez dar uma mudança de chave que eu precisava na minha carreira. E eu só queria agradecer você aqui por ter me mostrado isso. Então, eu sou muito agradecido a você, viu, Everton? Essa informação para mim era nova, acho que não sabia que você tinha tido essa experiência com isso. É um prazer, na verdade, e até fico lisonjeado aí com tamanha responsabilidade no final das contas. Espero que você goste realmente, acho que é bastante intrigante o mercado e bem interessante, acho que e essa ideia de essas trocas são muito boas, muito positivas, né? Imagina, Everton, eu acho que essa troca entre os profissionais, como você mesmo falou, são muito importantes e só dessa maneira também a gente pode crescer, né? Acho que a gente vive em um mercado que a gente tem que conversar, tem que se conhecer o que os outros estão fazendo e eu acho que vale muito esse papo, então é isso que eu queria deixar ressaltado aqui, eu sou muito agradecido. E, Everton, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que você foi parar no desenvolvimento de negócios aí. Bom, eu sou jornalista de formação, trabalhei aí por quase 10 anos, mais ou menos, na área corporativa, focado aí, né, em agências de RP, enfim, de uma forma geral. Mais recentemente eu mudei, né, tive essa mudança aí para a área, né, de marketing jurídico e desenvolvimento de negócio. E a história até é bastante curiosa, né, como que essa mudança se deu, né? Eu atendia, na verdade, um dos meus clientes na época, que eu trabalhava com agência, era a Thomson Reuters, e eu fazia parte, né, assessorava na parte de comunicação, a parte de negócios, dos produtos de negócios para o mercado jurídico que eles tinham, e aí, enfim, a parte de software e tudo mais, né, os produtos que eles tinham, e também, né, a revista dos tribunais, que é um selo editorial, né, bastante conhecido no mercado. Então, o meu trabalho, né, esse foi mais o primeiro contato aí com o mundo jurídico, né, por onde eu comecei a entender um pouquinho, comecei a ter um pouco mais de proximidade, né, com os advogados em si. E aí, nessa época, né, ajudava, né, estava muito em contato aí com os autores, né, dessas publicações e, enfim, assessorava eles em entrevistas, né, para diferentes veículos. Então, essa jornada começou, antes de entrar em escritório de advocacia, né? Então, acho que foi um pouco por aí essa porta de entrada. E a história curiosa é que, né, nesse mercado, eu fui, né, tinha um amigo meu, na verdade, eu fui estagiário desse meu amigo, que estava no escritório de advocacia. Tinha uma vaga no momento lá, e aí ele me indicou lá para gerente na época, né, para poder participar do processo, perguntou se eu tinha interesse, falei, legal, diferente, vamos conversar aí. Ele falou, conversa aí, me indicou, fui lá conversar com a gerente. E aí, assim, eu saí de lá, depois dessa entrevista, eu falei para o meu amigo, eu não entendi nada, eu não faço a menor ideia, isso é completamente diferente do que eu já imaginei na minha vida, então, assim, eu não quero deixar você em maus lençóis aqui, né, uma indicação que você vai trazer para conversar, olha aqui, né,
Aí ele até, depois ele me tranquilizou, falou, não, fica tranquilo, né, porque a gente está dando uma olhada para, e acho que está dando uma refrescada nisso, acho que é importante ter de tempos em tempos e olhar para o mercado, para essas pessoas, profissionais que são de fora desse mercado jurídico, né, porque hoje em dia a gente olha e vê os mesmos profissionais, conhece as mesmas figuras, né? Mas ele falou, a gente está aqui olhando profissionais realmente que são de fora do escritório de advocacia, e, enfim, acho que você poderia acrescentar algo aqui para a gente, enfim, se você for chamado, né, se for escolhido para aceita sim, vai ser legal, enfim, legal. Acho que você vai aprender, enfim. Eu fico aquele, né, com aquele um pouco de frio na barriga e tudo mais, nas costas, mas acabou que eu fui, né, chamado para integrar o time, né, de marketing, desenvolvimento de negócio, e aí a história começa a partir daí, né, enfim, realmente é um mundo totalmente à parte, né, às vezes eu comento aí, falo com meus amigos, né, com pessoas próximas, você trabalha no quê? Eu trabalho nesse mercado jurídico, desenvolvimento de negócio, as pessoas ficam, mas o quê? Então, assim, realmente, só quem está dentro realmente consegue entender ali as peculiaridades desse mercado, né. Não, total. E ninguém fala na faculdade, não tem nada disso, né? Não é assim, verdade, nossa, poderia ter, né? Não, como carreira eu quero ser desenvolvedor de negócio, quero trabalhar como BD. Não tem, ninguém pensa nisso, né? Porque não, assim, agora talvez, quem sabe, o pessoal vai começar a pensar, né? Mas não tem uma carreira, né? Tipo que eu digo, carreira tem a carreira, não tem a faculdade, né? E não tem uma formação teórica ali no Exato, sentido, né, de academia, né? Isso é verdade, né? Eu acho que e eu acho que isso, e até, enfim, acho que essa iniciativa aqui do podcast é super interessante por conta disso, dá para compartilhar um pouco dessas histórias, trazer, né, colocar a pulguinha atrás da orelha ali de pessoas que, de repente, têm interesse em atuar nesse mercado, entender um pouco do que é, da dinâmica, como funciona, porque às vezes, quando você fala, né, nesse exemplo mesmo que eu dei, às vezes você fala, trabalha como desenvolvimento de negócio. Fica uma coisa muito abstrata, né? Sim. As pessoas, né, ficam sem entender exatamente o que é, né? E acho que essas conversas ajudam para isso. Enfim, até queria parabenizar pela iniciativa. Acho que realmente está faltando isso no nosso mercado, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente aí a esclarecer e também, né, estreitar contatos. Acho que é bem interessante, Gabriel. Everton, muito obrigado, viu, Everton? E eu acho que é isso, Everton. Estamos aqui para a gente conversar mais sobre essa área maravilhosa, e hoje a gente vai falar, então, sobre o programa de cliente, que é um tema bem bacana, e eu queria que você contasse o que é o programa de cliente, afinal, para que serve? Claro, acho que a gente pode descrever o programa de cliente, no final das contas, né, como, enfim, você pode ter várias ações, mas o que você precisa ter em mente, acho que no final das contas, né, precisa ter, que tipo de ação que você precisa ter com os seus clientes e como você se relaciona com ele, né, como você, não só na parte de entregar o trabalho necessário, mas como você cria ali uma rede de relação, no final das contas, né. E acho que, enfim, você tem diferentes iniciativas nesse mercado, né, e em diferentes mercados, né, desse programa, de diferentes tipos de programas de clientes, né, então até enfim, para a área de produtos, né, acho que B2B funciona de uma forma, B2C de outra forma, mas acho que, em resumo, acho que eu posso dizer, é como você cria estratégias para ter ali uma boa relação com o seu cliente, não só na entrega, mas também como você possa abrir portas, né, para outros trabalhos, fidelizar aquele cliente, trazer portas para outros trabalhos, e também para aquele cliente seja ali possa levantar a bandeira, né, do bom trabalho que você desenvolve, e, enfim, né, fica essa força aí do boca a boca, né, falar, fui atendido pelo escritório do Everton, eles me atenderam super bem, eles têm atenção enfim, com esses requisitos, acho que isso me ajudou bastante. Acho que é criar né, você entra na parte teórica, e acho que é criar essa mentalidade. Então, só para a gente entender, o programa de cliente, então, o objetivo aqui é fidelizar o cliente, é isso? Ou tem outros objetivos também, e esse é apenas o principal? Isso é acho que é um dos, mas o que a gente quer, na verdade, é realmente entregar bons trabalhos para o cliente. Uhum. E aí, como que a gente... E aí, assim, acho que é igual, sei lá, um programa assim, não vou igual, não, mas eu trazer uma comparação, um programa de milhagens ali. Você vai, que legal, foi lá, eu fui bem... paguei pelo meu serviço, e aí eu recebi sei lá, um cashback, não sei, eu vou trazer esses termos aqui. Mas outras coisas que não sejam só a entrega do seu trabalho especificamente, né, do que para você é contratado. De repente, você pode trazer outros tipos de conteúdo para esse cliente,
para que ele não necessariamente pediu isso, mas é alguma coisa que vai acrescentar ali no mercado dele, ou coisa que ele de repente não estivesse vendo, enfim, conteúdos, né, de uma forma que possa ser interessante para os negócios dele. E muitas vezes, o cliente está ali, né, focado no trabalho, no dia a dia, tem coisas que às vezes até passam despercebido dele, e fala, você está prestando atenção nisso? Olha que legal, temos aqui, de repente, um conteúdo que a gente preparou, gostaríamos de trazer para você, ou mandar um estudo de vez em quando. Eu acho que esse tipo de ação ajuda você a trazer para o cliente, assim, realmente está pensando em mim, e não só está pensando, né, nessa relação econômica aqui, em que eu vou lá, peço, me entregam e acabou, né? Acho que isso você fideliza o cliente, acho que é por esses caminhos, né? Muito legal. Tipo, a newsletter, então, pode ser uma ferramenta Com do programa? Com certeza, com certeza. Assim, a gente, como você cria isso, né? Acho que você precisa pensar, né, nos mercados e também na especificidade de cada cliente. Então, alguns exemplos, né, de alguns escritórios, né, tanto Uhum. nacionais como internacionais, alguns, inclusive, até no próprio faturamento que você tem do cliente, é destinado ali uma porcentagem para esses tipos de ações, para poder, enfim, para poder fazer viável economicamente esses tipos de ações. Então, vou criar, sei lá, um treinamento, vou criar uma newsletter. A newsletter é a parte mais de conteúdo, então o custo é menor, claro, mas coisas que envolvam um evento, qualquer coisa que seja destinado àquele cliente ou àquele grupo, né, de clientes, eu acho que é interessante, né, e acho que se vê alguns exemplos no mercado, né, especificamente no nosso mercado jurídico, né, que é bastante específico, trazendo esse tipo de retorno para o cliente, né. Sim, até se a gente vai pensar, fazendo um paralelo, por exemplo, o que a XP tem feito, né, com os eventos delas e tudo mais, isso ali pode ser considerado um programa de fidelização, de repente, né, não que exatamente seja aquilo, mas eu sei que alguns clientes têm acesso a coisas diferentes ali, né, então se você é cliente, vale a pena, né, tipo, você vai falar, nossa, vou nesse evento, tem um serviço diferenciado e tudo mais, né. Isso, exatamente, exatamente. Acho que as financeiras, né, os bancos, né, a parte usa bastante desse recurso, né? Acho que é um recurso que eles utilizam bastante com os clientes deles, né? E, enfim, estão sempre fazendo ativações, né? Vamos para usar essa palavra aqui, né, com seus grupos de clientes. E aí, assim, eles fazem e que também, né, é o que se propõe, né, não só para um grupo de clientes, às vezes é um tema que interessa a um determinado mercado, um determinado grupo de clientes, que legal, então vamos fazer uma coisa aqui que a gente consiga reunir todo mundo aqui, ó. Mas tem coisas também que assim, isso é específico para esse cliente. E aí você pode, né, acho que uma das primeiras coisas que acho que é importante fazer é você definir, né, em escritório, né, um sócio responsável, né, o sócio vai ser o sócio responsável de relacionamento para aquele cliente. Ele não necessariamente é o sócio que vai saber de todos os assuntos, né? Então, de repente, você tem um sócio, sei lá, de M&A, que é o responsável por aquele cliente, mas ele conhece ali o mercado onde ele atua, as áreas transacionais e tudo mais, né? Mas, de repente, coisas que são relacionadas à área, sei lá, do contencioso, não é o que ele domina, mas tem um outro sócio ou outro time no escritório que faz serviço para esse mesmo cliente. Então, precisa estar por dentro do que a gente está fazendo para aquele cliente, qual que é o momento daquele cliente, se existe alguma coisa que dá para levar mais para o cliente ali, e acho que ele vai ser, na verdade, uma pessoa em que une os pontos, né? Então, assim, em vez de ficar várias áreas, de repente, falando diretamente com o cliente, sem ter uma unidade, acho que você pode, olha, estamos tratando com os clientes aqui, deixar esse sócio de relacionamento informado sobre o que está acontecendo, o que são, né, o que é a tendência, o que as dores do cliente, e para que esse sócio de relacionamento consiga, né, de repente, trazer algumas estratégias ou pensar em coisas diferentes ali, conhecendo o cliente e conhecendo o negócio do cliente, acho que é mais nessa linha. Então, acho que isso é uma das coisas que facilita, né, você ter essa troca, né, e esse cuidado a mais com os clientes quando você faz ações específicas para clientes específicos, né? É muito legal, veio na minha cabeça, é bacana quando vem esses papos, assim, eu nunca tinha parado de pensar, né, mas eu lembro, na época da propaganda, acho que era da Jovem Pan, que eles colocavam para você ter o adesivo da Jovem Pan, e daí você passava em determinado lugar, você ganhava alguma coisa, ou na Blockbuster, Blockbuster agora entreguei a idade, mas tinha aquele cartãozinho das crianças, né, que era para o Blockbuster Kids, alguma coisa assim. Então, muito legal. E eu até lembrei de um outro caso, acho que era, não lembro se foi alguma marca de carro, que eles entregaram para os filhos dos clientes
um carro que você não conseguia bater. Então, tinha a pegada que mostrava que o carro era seguro e, ao mesmo tempo, você fidelizava aquele cliente pelo cuidado que você tinha ali, né? E se a gente for ainda nessas grandes feiras, né, que, sei lá, de agro mesmo, para você ir ali adquirir a sua máquina, eles colocam uma série de brindes para você ganhar também. E ali tem uma disputa muito grande, porque são brindes legais. Então, isso ajuda também a fidelizar e a querer com que o cliente adquira o seu produto, o serviço. Você já falou disso em algumas partes aqui dessa conversa, mas eu queria saber de que maneira um programa de cliente pode contribuir para a fidelização dos clientes no escritório de advocacia. De que maneira que isso fortalece, assim, de fato, isso? Ou é só um brinde, ou é só um cuidado a mais, mas isso tem resultado mesmo? É possível medir? Eu acho que sim, né? Eu acho que, né, essa relação, né, em que, enfim, todos os clientes são especiais, são importantes, mas acho que você tem na sua carteira de clientes, você tem um grupo menor de clientes que representam um faturamento maior ali para o teu trabalho, né? E aí, porque te demandam mais, porque, enfim, estão há mais tempo com você, enfim, tem toda uma série de, né, de fatores. Acho que, no final das contas, você precisa fazer é entregar um bom trabalho. Acho que isso fica a parte, né, a parte técnica, acho que isso meio que fala por si só. E depois disso, é mostrar, né, trazer para o cliente que você está realmente, acho que eu até mencionei, você está realmente preocupado com ele, com o negócio dele, com coisas que, de repente, ele nem ainda passou pelo radar dele, algo que ainda não está, enfim, né, na alça de mira, mas que você falou assim, identifiquei isso aqui, pode ser interessante, temos esse conteúdo aqui, ou esse produto, ou esse evento que a gente vai discutir mais sobre esse tema, você não quer participar, podemos... um outro exemplo também, aí, enfim, né, o que fazer treinamentos sobre os mais diversos tempos. O que os escritórios, qual produto o escritório tem? O conteúdo enfim, o que a gente chama de thought leadership, né? Então, você tem ali o que você pode oferecer, né? Que tipo de produto? Esse é o seu produto, né? Seu conhecimento sobre determinado assunto. Então, você criar ali algum treinamento, alguma coisa para não só para o seu cliente direto ali, para quem é a pessoa que lida com você no dia a dia, mas alguma coisa que vai impactar na sua empresa ali, na área, né, jurídica ou na área que você está atendendo. Assim, acho que a gente pode oferecer um treinamento sobre tal assunto para vocês. Vocês querem participar, assim, né, obviamente sem custos, né, para que você tenha que legal, gostaria, esse assunto me interessa, tudo mais, né, acho que e aí fideliza o cliente, porque realmente ele vai pensar, você foi contratado para entregar um serviço, de repente você levou para ele e falou assim, uma coisa que você pode precisar, que talvez não necessariamente esteja precisando, mas quando ele for precisar, o que ele vai lembrar? Ele vai lembrar assim, o pessoal lá do escritório, lá do Gabriel, né, me apresentou isso, e acho que isso é bastante interessante, então eles já estão com isso no radar há muito tempo, então acho que é uma conversa com eles ali, então assim, você sempre acaba sendo, o que a gente quer, na verdade, fazer é ser o primeiro a ser lembrado. Às vezes, né, enfim, no final das contas, você tem um monte de coisas, aspectos que, né, mas, sei lá, preço, ou tempo, enfim, tem um monte de coisas que acabam entrando nessa cesta aí, mas se você é o primeiro a ser lembrado, as chances de você, né, conseguir ali, né, novos trabalhos, né, acho que isso é um dos diferenciais, no final das contas, acho que caminha por isso, né. Certo. É muito bacana isso que você traz, Everton, porque no fim, a gente está falando aqui do trabalho de desenvolvimento de negócio, porque você englobou uma série de coisas, só que você só não deu nome aos bois, porque a gente está falando do tema do programa de cliente. Mas, por exemplo, você falou que a experiência do cliente, você já falou sobre você ter um controle ali do que está acontecendo, eventos, marketing de conteúdo, só também, né, pelo newsletter ou por outros meios. Então, é muito legal. Eu estava lendo o livro da FGV de reputação, e que basicamente, né, eu lembrei agora por conta dos acontecimentos recentes com um CEO que deu uma falha devida, que não fazia o menor sentido nem o cabimento, e acabou saindo de lá, mas aquilo deu um dano para a empresa, porque mexeu com a reputação dela. E isso a gente está lidando o tempo todo, principalmente no nosso trabalho, né, que é quando nosso trabalho não, né, mas dos nossos contratantes ou do pessoal do mercado jurídico, que é reputação, segurança jurídica isso é a lembrança, né? Porque a gente está trabalhando muito ali com confiança, isso que eu queria dizer. Então, isso tudo que você está trazendo você mostra um conhecimento do cliente, você mostra que você está preocupado com a sua reputação e com a reputação do cliente, e por meio de programas que vão fazer com que ele tenha uma experiência muito melhor e que, quando venha falar do lembrete da marca, de você estar ali como primeiro, é um conjunto de coisas, né? O cara não vai lembrar só porque você é bom tecnicamente ou porque você ganhou, sei lá, o prêmio da semana de melhor
qualquer coisa do tipo, mas é o que você proporcionou para ele, o que você resolveu. Então, isso que eu acho que você traz é muito legal, Everton. E eu queria saber que, como que também a personalização do serviço jurídico, você também já falou um pouco, em um programa de cliente, pode aumentar a satisfação do cliente, fazer com que ele volte mais vezes ou lembre do escritório. Eu acho que, no final das contas, né, esse nosso trabalho aqui, né, do desenvolvedor de negócio, do marketing jurídico, né, é um trabalho, né, coadjuvante, no final das contas, comparado, né, porque É o isso cliente, na mesmo. verdade, a gente dá ali todas as ferramentas para os sócios, que é quem realmente conversa ali com os clientes, né, com os determinados clientes. No final das contas, esse contato é uma característica muito uma das características muito específicas desse mercado, né? Então a gente está sempre ali nos bastidores e a gente precisa, né, nesse mercado, precisa dar as mais diversas ferramentas, mais diversos materiais, conteúdos, para que o sócio esteja bem munido de informações, ideias e tudo o que for necessário ali para essa relação com os clientes dele, né? Porque, no final das contas, o sócio está bastante preocupado, né, com a entrega do produto, da parte jurídica, né, da parte, né, que lhe cabe, e, enfim, né, para poder, como é que ele processa todas essas coisas, né, e leva isso para o cliente, né. Então, acho que só trazer sabendo, acho que a importância das informações bem estruturadas, e como você estrutura, e aí, enfim, a gente passa por, né, um BI, por um CRM, todo esse tipo de tecnologia ou de iniciativa, né, que dê subsídios aos sócios, né, nas suas empreitadas aí, nas suas conversas, nas suas reuniões de prospecções, nas suas reuniões de relacionamento, né, e tanto para novos clientes quanto para clientes da casa, né, e eu acho que munir, né, os advogados, o sócio, né, enfim, os associados, com essas informações é parte essencial desse trabalho que é feito. E aí, quando o sócio chega numa reunião com o cliente, já com a seleção de casa feita ali, porque, né, você entregou o pacote bonitinho para ele, todas as informações, acho que o cliente se sente muito valorizado, né? Acho que esse é o ponto ali, né, que faz o cliente assim, olha, pensar, olha só, pensou realmente em mim, é realmente o problema de você mostrar o cuidado com o seu cliente, né? E isso, assim, serve para diferentes mercados, para o nosso também, né? Eu lembro que uma vez, eu comprado faz muito tempo, comprei um carro lá, um carro usado, enfim, uma concessionária, e aí, beleza, peguei o carro, aquela coisa, né, já tá, Sim, sim. passou, sei lá, uma semana, o pessoal me ligou, como é que tá o seu carro, tá tudo bem, tá tudo certo, não sei o que, você falou, nossa, né, tipo, né, aí passou, um mês, me ligaram de novo, né, geralmente o pessoal tá interessado em vender e acabou, né, aí passou um mês, me ligaram de novo, olha, como é que tá, não sei o que, seu carro tá tudo bem, não sei o que, não, eu falei, poxa, eu falei, caramba, né, você tá com problema? Não, tá tudo Acabou o certo. carro. Exatamente. Com 6 meses, tá vendo? Aí me ligaram de jogo com 6 meses e com 1 ano, né? E aí, você tá pensando em trocar de carro de novo? Então, assim, você acompanha toda a jornada do cliente, né? E é isso que a gente, acho que, e aí você fala assim, nossa, que legal, quando você pensa em trocar o carro, o primeiro lugar que eu fui pensar é lá de novo, assim, né? Eu falei, nossa, sim. E acho que a mesma coisa, né, pode se aplicar aqui para esse mercado, né? Então, você ir lá e você foi lembrado do cliente, assim, olha, e aquela mudança lá, sei lá, regulatória, legislativa, você acha que vai impactar no seu negócio? Acho que, puxa, legal, você lembrou, não vai impactar mais agora, mas enfim, daqui a um mês, você fala assim, você viu que foi aprovado, tal coisa, né, você está acompanhando, é um assunto que, pô, que legal, que bom que você lembrou isso, ou discutir isso aqui, daqui a 6 meses, agora foi aprovado, sei lá, alguma mudança, alguma coisa que vai impactar nos negócios dos clientes, mas, poxa, eu estou precisando de uma ajuda quanto a isso aqui, você consegue me ajudar? Então, assim, trazendo esse paralelo, assim, né, enfim, de uma compra de um produto para uma, né, para a relação com o cliente, né, numa compra de produto, tanto quanto na relação de serviço, né, de um conteúdo que você possa entregar, demonstra esse cuidado, né, e fideliza o cliente, no final das contas, né, acho que essa é uma estratégia que ela é utilizada em outros mercados e é adaptada ou utilizada aqui da forma que cabe para o nosso mercado jurídico, né, acho que esse enfim, um dos diferenciais, né, onde que você ganha realmente o cliente, né. Total, eu estava lembrando, né, tem uma barbearia que eu corto o cabelo aqui perto de casa, e assim, cara, eu detesto cortar o cabelo, porque eu fico pensando em ficar uma hora parado, meia hora parado, assim, tipo, não dá pra fazer absolutamente nada. Às vezes dá pra mexer no celular, mas às vezes não. E eu não gosto. E eles sabem disso, mas eles me mandam, e eu esqueço o contato, daí eles me mandaram mensagem essa semana, e eu preciso cortar o cabelo, como você pode ver. E aí facilita a vida, porque é ali que eu quero ir. E barbeiro, no caso, tipo, pelo menos eu acerto eu vou com ele até o final, porque eu tenho medo de pegar alguém que vai errado.
É verdade. Você vai nessa. Faz E todo sentido. advogado, e até a gente não é muito diferente, porque, por exemplo, o nosso trabalho como desenvolvedores de negócio, ou BDs, é facilitar a vida dos advogados e das advogadas e do escritório, é agilizar, não é ali trazer mais problema. E o trabalho do advogado e da advogada é facilitar a vida do cliente. Também não é, ele também não é o serviço final. A gente não ouve falar assim, até que tenha pessoas, sei lá, milionárias na Forbes que sejam advogados, mas eu acho que é mais difícil, porque geralmente são as grandes empresas. E isso eu acho muito bacana. Então, quando você traz isso, de novo, a gente pode pensar de uma maneira simples, não tem que ser você não tem que dar uma Ferrari para o cliente para ele te contratar, não é isso. É você cuidar com coisas simples, né? Que nem, sei lá, data de aniversário, ou que você sabe que naquele dia teve aquela operação super importante para o cliente, para ele foi um marco, porque, sei lá, ou ele vendeu a empresa, ou comprou o primeiro imóvel, ou, sei lá, celebrou a data de casamento, celebrou o casamento ali, teve um acordo bom, tal, não sei o quê, e tantos outros, né? Total, total. Desculpa, até pegando o Claro, gancho claro, aí, claro. acho que aí é que entra a questão de um CRM bem estruturado, né? É isso. Já, enfim, em algumas ocasiões, seja até, né, explicado, né? Eu já vi até advogado falando, mas o CRM, assim, porque o advogado, né, ele constrói essa relação de confiança com o cliente, e toda a informação, então, que ele tem ali, ele, enfim, é confiado a ele, e ele, enfim, até mesmo né, internamente fala assim, pô, mas não sei se esse é o tipo de informação que eu posso compartilhar e tudo mais, né? Sim. E o tipo mas o tipo, onde eu quero dizer, eu já vi alguns advogados comentando comigo assim, mas a gente, nessas discussões de alimentar o CRM, trazer as informações relevantes, né, enfim, ele falou assim, mas se eu colocar, e aí acho que até cabe nosso papel mudar essa chave, assim, né, dessa gradinha, mas se eu falar como, sei lá, um juiz tal, tá julgando, não sei o quê, eu falei, não, mas não é esse tipo de informação que a gente quer, não é para trazer jurimetria ou qualquer coisa do tipo. É exatamente, olha, o advogado X saiu ali para conversar com o cliente, né, com o potencial cliente, e ele trouxe esses potenciais assuntos que de repente venham a acontecer nos próximos anos, tipo de dificuldade, questões econômicas do mercado, né, não questões econômicas. Isso aqui que o cliente está pensando, não tem nada específico para isso aqui, mas de repente pode surgir alguma coisa mais para frente. E aí você, né, estruturar essas informações, conversei sobre tal assunto, acho que esse é o relato que você pode deixar também no CRM, né? Conversei com o cliente tal, potencial cliente sobre tal assunto. Não precisa necessariamente detalhar nem nada, mas isso vai ajudar uma próxima conversa com uma outro profissional, ou mesmo você, né, que o mesmo profissional, você vai ter uma outra conversa daqui, você lembrar o que você conversou. De repente, o aniversário da filha também é às vezes são coisas, né, que são, porque assim, enfim, a gente, por mais cuidado que a gente tenha com os nossos clientes, a gente também, né, não tem essa capacidade de absorver todas essas informações, né, e você ter ferramentas que te permitam rememorar coisas importantes, anotações importantes que você tenha tido em uma escala, né, maior, né, porque, enfim, uma coisa é você ter ali, enfim, em outros mercados, você tem ali meus 10 clientes, okay? Então você tem essa relação de muito mais proximidade de verdade, você consegue absorver. E olha que, assim, 10 clientes também já é uma quantidade boa, mas você consegue lembrar, olha, nessa conversa falamos sobre o primeiro filho do cliente, ou qualquer coisa do tipo, né? Essas amenidades, enfim, nessas conversas não é só trabalho que se discute, né? Mas, enfim, é o ser humano, né? A pessoa ali, então, é a relação de confiança que você constrói. E você ter uma ferramenta que você possa imputar esse tipo de informação, que vá te ajudar ali, né? Mas como uma cola para você retomar o seu raciocínio numa outra conversa, isso assim, acho que isso é uma coisa que realmente não tem preço, né? Facilita muito a vida ali e ajuda a, né, mostrar realmente o cuidado que você está tendo com o seu cliente, né? Não, total. Isso que você traz é muito importante também sobre a geração do rapport, né? Isso ajuda a ter essa conexão com o cliente de fato. Ele vê algo em você que identifique ali, né? E a identificação, ao meu ver, é um ponto crucial ali para gerar negócio, né? E um ponto que eu queria saber, que já que você trouxe, Everton, que você falou do CRM, eu queria saber primeiro, o CRM é só você colocar ali, ele já funciona, ou você tem que alimentar? E como que a inteligência artificial pode ajudar? Ia ser fenomenal. Acho que esse é um dos grandes... Acho que esse é um dos grandes desafios, né? No mercado, a gente tem das mais diversas ferramentas para as mais diversas necessidades. Mas no final das contas,
o correto uso de cada uma delas, né, que vai te diferenciar e te fazer você ter sucesso ou não com uma determinada ferramenta. Então, às vezes você, mas eu investi tanto, não sei o quê, mas não funciona, não me serve. Não serve, de repente, porque não está sendo, num determinado momento, não está tendo a atenção que precisa ter. Não é realmente, não é só comprar, seja qual for a ferramenta, seja um CRM, seja essas análises de, em geral, mais do mercado financeiro, né, que você analisa as empresas, enfim, vê balanço. Se você não tiver um analista, alguém acompanhando ali, ou, né, pessoas alimentando, né, na base de informação, realmente não serve para nada, né? E o CRM também, né, tem essa característica, né? Então, assim, você precisa estar sempre alimentando o CRM, né? E como também mencionei, né, a gente, né, nosso trabalho aqui como desenvolvedor de negócio, como analista do mercado de marketing jurídico, a gente não tem essa relação direta com o cliente final. Essa relação é por intermédio, né, do corpo jurídico. Então, é natural que a gente não tenha essas informações, por mais que você, mas eu passei, você não vai ter essas informações na cabeça, porque você não participou de uma reunião, você deu subsídios para que o sócio, para que a sócia, para que a associada pudesse participar. Voltando daquela reunião, quais informações, né, que foram relevantes, que te chamaram a atenção, que eu acho que você deveria levar em consideração? Então, aí ou você, né, enfim, alimenta, né, muitas ferramentas permitem isso, né, tipo, múltiplos usuários, ou você faz um relato e pede para alguém, né, por favor, inpute essas informações sobre essa reunião que eu tive essa discussão, e tratamos sobre desse tema. Então, assim, realmente você precisa estar sempre alimentando, né, a ferramenta ou as ferramentas para que elas possam te gerar informação, para que ela possa te gerar dado. No final das contas, a gente trabalha, assim, esse trabalho que a gente tem, né, de analista, é realmente analisar dados, né, analisar informações. Isso vale desde um CRM até, muitas vezes, até na questão de cadastro, né? Então, consegui um cliente aqui, legal, põe aí, eu já falei com ele, esse é o nome, esse é o que vamos faturar. Mas, e aí tem, às vezes, o pessoal do cadastro, às vezes, né, tem isso, né? Porque você tem as informações, mas qual é o setor de atuação desse cliente? Aí você quer pular essa informação. Não quero colocar aqui que ele é, sei lá, do setor automotivo. Você quer colocar as informações, se você der essa informação ali, não é do cadastro, é um básico assim, olha, do setor automotivo. Legal, o cadastro lá e coloca. Sei lá, trazer outra. Qual que é a cidade que esse cliente está sediado? Ou, olha, ele é, sei lá, de Nova York. Enfim, aí, esse tipo de onde veio o cliente? De onde veio o cliente, exato, né? Qual foi? Aí, quando você vai lá, né, sei lá, pelo um BI, né, uma ferramenta de BI, você vai assim, analisar um outro, sei lá, daqui a algum tempo, algum outro, queria que vocês analisassem para mim quantos clientes ou como está a nossa participação no mercado automotivo. Aí, se você não colocou essas informações no momento do cadastro, cliente que é o setor automotivo, você não vai, essas informações não vão voltar para você. 20% do contato desconhecido. Exatamente, né? Então, assim, toda ferramenta, ela é muito útil, ela é bastante importante, né, mas ela precisa ter o cuidado ali e precisa ser alimentada, né, devidamente, né? E assim que as coisas acontecem, né? Eu acho. E acho que também vale um lembrete para os advogados e advogadas que, às vezes, a importância do CRM, de você ter isso daí, é para facilitar a vida, não é para dar mais trabalho, né? Então, o cuidado em preencher o CRM ou passar as informações corretamente vai ajudar o próprio advogado, que é isso que eu estou demonstrando, né? A própria advogada. Então, é bem importante. E eu queria saber, Everton, também, como que um programa de cliente pode ajudar a diferenciar o escritório do outro, principalmente nesse mercado super competitivo que a gente está. Eu acho que você trouxe a melhor descrição, né? Um mercado muito competitivo, né? Você vê, a gente, né, você tem os grandes escritórios já estruturados, né? E eu acho que esses já têm já uma tradição maior, né? Olhando para essas ferramentas ou para essas iniciativas que possam diferenciá-los, mas você vê aí diferentes outros escritórios, né, surgindo, né? Ou, né, às vezes de cisão de um com o outro, ou às vezes escritórios menores se estruturando. Então, onde que você mostra o seu diferencial, né? É o seu diferencial, claro, na entrega, acho que isso é uma coisa que precisa ficar bastante claro, né? O seu diferencial é na entrega, né? Como você atende o cliente, como você conhece sobre aquele determinado assunto e por que você pode ser melhor que o concorrente. Mas como que você demonstra isso? Você demonstra, né, em diferentes formas, né? Você
pelo programa de clientes, você vai ter mais possibilidades, ter mais contato com o seu cliente, com o seu potencial cliente, né? E a pessoa vai começar a lembrar, falar, olha, aquele escritório faz isso. Ou seja, você aumentar o teu tempo de exposição, né, com o teu cliente ali. Eu acho que esse é um dos diferenciais ali, que faz você sair, né? Por muitas vezes tem pessoas realmente, e escritórios, né, que são muito bons no que fazem, mas de repente pode ser que um ou outro acaba perdendo aí essa atração por justamente isso, né? Por não ter coisas que está preocupado ou mais preocupado com a entrega, né? Com a parte técnica do que necessariamente com outros aspectos, né? Né, se complementam aí nessa jornada, né? E essa relação com o cliente, acho que ela é fundamental nisso, né? Não, sensacional. Everton, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD em Law, ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser entrar em contato com você. Gabriel, eu que agradeço aí pela oportunidade, né, pela conversa, uma conversa leve, assim, acho que é bom sempre a gente trazer um pouco, descomplicando um pouco de como é que tá essas relações desse mercado e coisas que são interessantes aí, então, bastante feliz. De novo, queria parabenizar você pelo projeto, é uma iniciativa muito bacana. Acho que as pessoas podem me encontrar aí no LinkedIn, né? Meu Everton Silva, né? Everton M. Silva, /M Silva onde as pessoas me encontram, né? Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e obrigado, viu, Everton? Obrigado mesmo aí pelos comentários. Estou muito feliz mesmo pela conversa, foi muito agradável. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdos sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.